Olá, seja bem-vindo ao Integral View, sua imersão mensal num dos temas centrais do pensamento integral. A ética integral. Bom, vamos lá, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. É um prazer enorme começar mais esse Deep Dive aqui para nossa comunidade maravilhosa que acompanha a sessão Integral View da newsletter Integral Essencial. Eu estou super animado para a nossa imersão de hoje. Eu também estou muito animada. Olá para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse é um daqueles temas que, mexe com a nossa cabeça mesmo, sabe? Nossa, total. E para quem está chegando agora, a gente gosta sempre de dar um passo para trás e pensar. Geralmente, quando a gente quer resolver um problema prático, tipo consertar o motor de um carro, ou até um celular que quebrou, a gente tem uma expectativa muito clara de precisão, né? Exato. É uma coisa bem mecânica. Pois é. O processo lembra muito a engenharia clássica. Tipo, uma peça quebra, o mecânico vai lá, abre o capô, aponta o dedo direto para o componente defeituoso e fala, olha, o problema está bem aqui. É um sistema quase que binário, né? Ou a peça está quebrada ou ela está funcionando perfeitamente. O diagnóstico é limpo, visível, ninguém questiona. E a gente adora essa sensação de clareza. É super natural que a nossa mente procure por coisas que sejam fáceis de categorizar. Mas aí, a gente sai da garagem e entra no mundo real, né? No mundo das decisões humanas, da moralidade, dos relacionamentos. E de repente, puf, aquela clareza mecânica simplesmente evapora. Desaparece completamente. Sim, e quando a gente olha para o cenário das escolhas que a gente precisa fazer todos os dias, olha, honestamente, a gente percebe que está pisando num território super turvo, sabe? E, bom, a grande questão é que nós somos seres profundamente relacionais, entende? Desde os primórdios, o grande dilema humano sempre foi, e acho que continua sendo, o que a gente deve fazer. Sim, a eterna pergunta. Exato. E no mundo contemporâneo que está cada vez mais turbulento, hiperconectado, aquela velha bússola moral, sabe? Aquela baseada naquelas regras super rígidas de certo e errado, ela muitas vezes falha. E falha miseravelmente. É exatamente por isso que a nossa imersão de hoje carrega tanto peso para quem nos ouve. A nossa missão não é ficar falando de ética como se fosse um manual engessado, cheio de regras chatas sobre o que pode ou não pode fazer. Longe disso. A proposta é explorar a fundo o que a gente chama de ética integral. A gente quer entender como essa abordagem atua como uma manifestação criativa da nossa liberdade consciente. O objetivo é descobrir como isso liberta a gente daquele peso paralisante da culpa. Nossa, a culpa é terrível. Sim, e como isso, ao mesmo tempo, convida todo mundo a assumir uma responsabilidade genuína, né, que realmente transforma o dia a dia. Com certeza. E a necessidade de uma bússola nova surge justamente porque a antiga já não dá mais conta de toda essa complexidade moderna. Para a gente navegar por essas águas difíceis sem afundar, o ponto de partida dessa nova calibração é o que a gente chama de intuição moral básica. Intuição moral básica, tá. Isso. A premissa central dela é que a gente deve sempre, olha só, proteger e promover a maior profundidade para a maior amplitude possível. Peraí. Profundidade e amplitude, escutando assim pela primeira vez, soa quase como um conceito importado da física teórica, né? Um pouco, né? Mas dá para sentir que tem uma implicação humana gigante por trás dessas palavras. Como é que esses dois polos funcionam na prática no nosso dia a dia? Bom, a lógica por trás disso começa pela amplitude, que é, em essência, a extensão do cuidado que a gente é capaz de oferecer. Ela se refere diretamente ao número de seres que são afetados por uma determinada ação ou decisão nossa. Entendi, então é quantidade. Isso, pensa na amplitude como uma lente focada na inclusão. A gente quer beneficiar o maior número de indivíduos, garantir a sobrevivência e o bem-estar da maioria. Só que, e aqui está o pulo do gato, focar exclusivamente na amplitude não apenas é insuficiente, como pode ser catastrófico, se não tiver um contrapeso. Tá, e o contrapeso seria profundidade. Exatamente. É aí que a profundidade entra. A profundidade diz respeito ao nível de desenvolvimento, à complexidade e à consciência que estão presentes num ser ou num sistema. Deixa eu tentar criar uma imagem mental para tangibilizar isso para o pessoal.
Eu gosto muito de imaginar a amplitude como o tamanho físico de um barco, sabe? Boa metáfora. Então, o ideal é a gente construir um barco imenso, bem largo, o suficiente para acomodar o maior número possível de passageiros. Isso é a amplitude. Perfeito. Mas a profundidade representaria a espessura, tipo a engenharia e a integridade do casco desse mesmo barco. Porque se o nosso único foco for botar todo mundo lá dentro a qualquer custo, mas o casco for fraco ou mal construído... No primeiro temporal, o barco afunda e a perda é total. Exato. A profundidade é o que garante que a amplitude seja sustentável ao longo do tempo. A imagem do barco captura a essência do problema perfeitamente. Porque proteger apenas a quantidade de seres, ignorando totalmente a necessidade de salvaguardar as dimensões mais profundas da consciência, são um erro de cálculo a longo prazo. Com certeza. Se a gente não proteger a evolução da nossa civilização, do nosso discernimento e da sabedoria humana, nós perdemos a própria ferramenta que seria capaz de cuidar de todo o resto do ecossistema planetário no futuro, entende? Faz todo sentido. Faz muito sentido no papel. Mas isso me levanta um questionamento prático bastante duro. Na vida real, a gente não se depara com situações em que a profundidade e a amplitude entram em rota de colisão direta. Nossa, o tempo todo! Pois é. O que acontece quando a gente é forçado a escolher entre, salvar o casco do barco ou deixar algumas pessoas de fora? Essa fricção é inevitável e, confesso, muito dolorosa. Para testar essa tensão, a gente costuma usar aquele clássico dilema do bote salva-vidas, sabe? Ah, sim, aquele é tenso. Muito. A situação é mais ou menos assim. Imagina um bote em águas perigosíssimas e ele tem espaço para apenas 7 ocupantes. Mas tem 10 pessoas na água lutando para sobreviver. Como é que a seleção é feita? É um pesadelo. E para complicar, digamos que na água a gente tem indivíduos com perfis, muito diferentes. A gente tem uma pessoa comum, a gente tem uma líder humanitária que inspira e sustenta o trabalho de milhares de pessoas, um médico pesquisador brilhante que a gente pode chamar de João e uma mãe de 5 filhos chamada Maria. Fazer essa escolha, transcende a dificuldade, é uma experiência excruciante. Angustiante é de imaginar. Caramba! Se a pessoa encarregada de decidir não tiver critérios muito sólidos, o desespero toma conta na hora. Como é que a ética integral processa uma tragédia iminente dessas? Então, o que a ética integral faz não é fornecer uma resposta fácil e indolor, porque isso não existe. Mas ela oferece uma estrutura para pesar esses fatores. Em vez de simplesmente jogar uma moeda para cima e contar com a sorte, sabe? A análise exige avaliar quem tem o maior potencial de trazer benefícios para a amplitude no futuro, equilibrando isso com a profundidade inerente de cada indivíduo ali. Tá, então a líder humanitária e o médico. Isso, a líder humanitária e o João possuem uma profundidade de desenvolvimento que, se preservada, vai ter um impacto incomensurável na amplitude, porque eles vão ajudar milhares de outras vidas. Ao mesmo tempo, o sofrimento imediato da perda da Maria afeta uma amplitude familiar direta muito grande. A dor da escolha permanece, óbvio, mas ela passa a ser fundamentada em valores reais e não no mero acaso. É pesado, mas traz clareza. Isso me leva a uma dúvida inevitável. Tomar decisões sobre quem entra no bote, ou, numa escala menor, decidir prioridades cruciais no nosso dia a dia, exige que a gente saiba medir o valor das coisas, né? Sem dúvida. Mas como a gente mede o valor de algo ou de alguém sem cair em puro achismo ou na arbitrariedade total? Bom, para a gente sair dessa armadilha da arbitrariedade, a gente precisa compreender a mecânica de como o valor funciona de verdade. Existem 3 formas distintas de valor que coexistem, simultaneamente na trama da realidade. A gente tem o valor fundamental, o valor intrínseco e o valor relativo. São 3 lentes sobrepostas analisando a mesma situação ao mesmo tempo, é isso? Perfeito, ótima analogia. A primeira lente, que é o valor fundamental, é o reconhecimento inegociável de que todos os seres, sem absolutamente nenhuma exceção, são expressões preciosas da própria vida. Ok. Sob essa perspectiva bem básica, uma bactéria, um passarinho e um ser humano possuem exatamente a mesma dignidade essencial, entende?
Ambos são manifestações do mesmo milagre da existência. Olha, eu entendo o princípio filosófico disso, mas tratar uma bactéria com a mesma reverência prática que a gente trata um ser humano seria meio inviável para a nossa própria sobrevivência, não é? A gente toma antibiótico, afinal. Com certeza. E é exatamente isso que torna o próximo degrau indispensável. O valor intrínseco entra para diferenciar a profundidade evolutiva e a complexidade da consciência de cada ser. Apesar de a bactéria e o humano terem o mesmo valor fundamental, o ser humano possui um valor intrínseco, infinitamente maior. Porque a gente tem mais consciência. Isso. A nossa capacidade neurológica, emocional, permite níveis de amor, dor, reflexão e autoconsciência que um organismo unicelular simplesmente não experimenta de jeito nenhum. Tá, valor fundamental e valor intrínseco. Faltou um. Sim. Por último, a gente adiciona a terceira camada, que é o valor relativo. Esse valor não avalia a consciência do ser em si, mas a sua utilidade pontual dentro de um contexto bem específico ou numa crise. Para evitar que isso fique muito abstrato para o pessoal, vamos aplicar aquele teste de estresse famoso, o dilema do incêndio. Topa? Um ótimo cenário para a gente visualizar essa diferença. Pensa num incêndio feroz consumindo um prédio histórico. E só há tempo para salvar uma de duas coisas que estão numa sala. Ou uma criança que está ali encurralada, ou uma pintura inestimável, tipo um quadro original do Da Vinci. Tá. A escolha aqui é orientada pelo valor intrínseco. A vida da criança, pela inegável profundidade da consciência dela e pela capacidade de sentir o mundo, anula qualquer discussão sobre o quadro. A criança é salva e a obra de arte queima. Ponto. E a decisão parece tão óbvia que a gente nem piscaria para escolher a criança, né? Exatamente. Agora vamos mudar o cenário. O incêndio ocorre num laboratório de pesquisas de segurança máxima. O resgate deve escolher entre salvar um camundongo de laboratório que está numa gaiola ou o único frasco existente de uma vacina que demorou décadas para ser desenvolvida e que vai erradicar uma doença capaz de matar milhões de pessoas. Nossa, aí inverte tudo. Sim. O camundongo tem valor fundamental, claro, e possui um valor intrínseco superior ao de um frasco de vidro inanimado com um líquido dentro. Afinal, ele é um ser vivo. Porém, a vacina carrega um valor relativo gigantesco. A utilidade dela para a sobrevivência e para a amplitude global faz com que o frasco vença. Salva-se a vacina. Olha, confesso que eu vi essa matemática moral toda gera um certo desconforto, sabe? Colocar a vida de um animal na balança contra a utilidade de um objeto, mesmo que seja um objeto vital, não empurra a gente para um lugar meio frio, meio calculista? Fica parecendo que a gente está brincando de Deus, né? É uma reação muito comum se sentir assim, entendo super. Mas a realidade da omissão é ainda mais sombria, sabia? A frieza verdadeira não está em fazer o discernimento difícil, mas em se recusar a escolher apenas para manter as próprias mãos limpas e ficar com a consciência falsamente tranquila. Ah, entendi. Aquela coisa de lavar as mãos. Exato. Compreender essas 3 camadas de valor é, na verdade, a vacina contra algo muito perigoso que assombra a modernidade hoje em dia. O relativismo moral pós-moderno. Aquela noção de que, todas as escolhas são igualmente válidas e de que julgar o valor das coisas é inerentemente opressor ou errado. Exatamente. O grande perigo do relativismo é que ele se mascara de extrema tolerância. Ele soa super compreensivo, empático, mas quando a sociedade cai na armadilha de achar que tudo tem rigorosamente o mesmo peso, perde-se a capacidade de proteger o que precisou urgentemente ser protegido. Se a pintura do Da Vinci tem o mesmo valor que a criança, a inércia toma conta, né? A gente congela. Congela. Fazer discernimentos morais com clareza e ter a bravura de assumir o peso dessas escolhas é, no fundo, o mais profundo ato de compaixão e de cuidado autêntico que a gente pode ter. Caramba, muito forte isso. Mas chegar a esse nível de clareza não me parece algo que vem de fábrica no ser humano. Essa capacidade de pesar fundamentos, intuição e relatividade exige uma base psicológica muito sólida. Se a nossa própria mente for imatura, toda essa teoria desmorona no primeiro incêndio real que aparecer. Não vem de fábrica mesmo, não. A aplicação prática disso tudo exige que a própria estrutura da nossa consciência cresça.
E isso leva a gente direto para o mecanismo que permite tudo isso funcionar, que é conhecido como crescimento vertical. Crescimento vertical. Não é sobre aprender mais fatos, né? Não, de jeito nenhum. Não estamos falando de acumular informações na memória, ler mais livros ou tirar boas notas. É sobre a expansão gradual da nossa capacidade de enxergar o mundo sobre múltiplas perspectivas. Então é basicamente a evolução da empatia e da identidade humana ao longo do tempo. Isso mesmo. O crescimento vertical mapeia estágios muito bem definidos. No alvorecer do nosso desenvolvimento, lá na infância, a ética operante é puramente egocêntrica. O universo começa e termina nas minhas necessidades imediatas, sabe? O que é bom para mim é o certo e acabou. Criança é bem assim. É. E à medida que a gente vai amadurecendo e se socializando, a identidade se alarga. E o sistema operacional avança para o estágio etnocêntrico. O cuidado deixa de ser só meu e se estende para minha tribo. Pode ser minha família, o meu grupo religioso, o meu time de futebol, a minha nação. Mas olha, esse estágio tem um limite muito perigoso, porque frequentemente ele se transforma naquela mentalidade de nós contra eles. Quem está dentro do meu círculo merece compaixão. Quem está de fora é visto como ameaça ou como alguém de menor valor. E é aí que a gente vê muitos dos conflitos mundiais, né? Mas o grande salto ocorre quando a estrutura da mente da pessoa percebe as limitações desse tribalismo e avança para a perspectiva mundicêntrica. É aqui que o indivíduo passa a reconhecer ativamente os direitos humanos universais. Entendendo que todo membro da humanidade tem dignidade, independentemente de onde nasceu ou do que acredita. Perfeito. E no ápice desse arco evolutivo, a gente toca o que é chamado de estágio cosmocêntrico. Nele, a identidade se expande tanto que a gente sente uma interconexão visceral com todos os seres sencientes e com o próprio cosmos. A ética deixa de ser uma obrigação pesada e passa a ser a vontade natural de alinhar as nossas atitudes com a harmonia do universo. Nossa, tem um desdobramento dessa evolução vertical que sempre me fascina muito, porque mexe com uma regra que a grande maioria da nossa audiência aprendeu desde cedo como se fosse uma verdade absoluta, escrita em pedra. Ah, eu já sei do que você está falando. A gente cresce ouvindo a famosa regra de ouro, né? Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Parece uma máxima inquestionável, certo? Ninguém duvida dela. Mas, quando a nossa consciência cresce verticalmente, a gente percebe que essa regra carrega um viés enorme. E então o desafio passa a ser aplicar a regra de platina. A regra de platina representa, uma das formas mais sofisticadas de inteligência interpessoal. Explica para o pessoal qual é a principal ruptura entre as duas. Bom, a regra de platina propõe que a gente deve tratar os outros como eles gostariam de ser tratados. A diferença é super sutil no texto, mas é brutal na prática, sabe? Brutal, muda tudo. Porque a regra de ouro ainda está ancorada lá no egocentrismo. Eu uso a mim mesmo como medida para o resto do mundo. Para ilustrar, imagina um aparelho de rádio antigo. Se a gente usar a regra de ouro, a gente sintoniza a nossa estação de música favorita, bota o volume no máximo e força quem está do nosso lado a escutar. E a gente fica crente de que a pessoa vai adorar só porque a gente adora. A gente projeta o nosso gosto, né? Enquanto a regra de platina exige um movimento ativo em direção ao mundo do outro. É o esforço silencioso de perguntar, de perceber em qual frequência a outra pessoa está sintonizada naquele momento. E em vez de forçar a nossa música goela abaixo, nós ajustamos o botão do nosso rádio para escutar e validar a música que faz sentido no nível de desenvolvimento dela. O cuidado verdadeiro acontece na linguagem de quem o recebe. Exato. Só que essa sintonia é linda na teoria. Manter essa postura no mundo das ideias é muito confortável. Mas para que o crescimento vertical e a regra de platina sejam realmente úteis, a gente precisa de tração no mundo físico, nas ações do dia a dia. A evolução interna tem que vazar para fora. E é aqui que a gente precisa de um mapa para o mundo horizontal, certo? Certo. Esse mapa existe e a ética integral estrutura ele no formato do modelo AQUAL. AQUAL. Isso, se pronuncia AQUAL, é uma sigla para todos os quadrantes, todos os níveis.
A premissa do modelo é simples, mas poderosa. A realidade não acontece em apenas um lugar. Uma ética que funciona na vida real precisa habitar simultaneamente 4 quadrantes básicos da existência. E como é que esses 4 espaços são definidos para quem está escutando e quer aplicar isso hoje? Eles mapeiam o individual e o coletivo, e também o interior e o exterior. O primeiro deles é o quadrante que a gente chama de eu. Esse é o domínio puramente interno e subjetivo de cada indivíduo. A aplicação da ética aqui envolve a integridade psicológica. É aquele trabalho árduo de não mentir para si mesmo, sabe? Uhum. Olhar para o próprio umbigo primeiro. Exato. Significa ter a coragem de investigar as próprias sombras, os próprios gatilhos emocionais, garantindo que aquelas frustrações antigas não sejam projetadas nas pessoas ao redor sob o disfarce de falsos moralismos. Bom, entendido o quadrante eu, a manifestação visível disso acontece no quadrante isto, que representa o exterior individual. A analogia mais direta para a gente entender é o nosso próprio veículo biológico. Como é que o seu próprio corpo é tratado? Com a disciplina de quem cuida de um templo sagrado ou com a negligência de quem dirige um carro alugado e que vai devolver com o motor fundido? Nossa, ótima pergunta. E o quadrante isto abrange tudo de exterior individual. A nossa saúde física, a nossa dieta, as habilidades técnicas que a gente desenvolve no trabalho e até como a gente interage concretamente com os objetos materiais, desde a conservação de um computador até a gestão do lixo que a gente produz em casa. Perfeito. Aí a gente já tem a base individual, o eu e o isto. Mas quando o indivíduo se encontra com outros, entramos no domínio do interior coletivo, que é o famosíssimo quadrante nós. Onde os problemas costumam começar. É aí que o bicho pega, né? Aqui moram significados compartilhados, a cultura, o casamento, as amizades. A ética neste quadrante é a aplicação super rigorosa daquela regra de platina que a gente discutiu há pouco. O afeto interno só ganha valor ético quando é comunicado de uma forma que o parceiro ou a comunidade consigam processar e entender. O nós exige comunicação constante, muito ajuste de expectativas. Entendido. E o ciclo se fecha no 4º espaço, os istos, no plural, que representam o exterior coletivo. A gente está falando das grandes estruturas e dos sistemas da sociedade. Se o nós trata do amor e da conexão numa família, os istos focam na economia, na justiça social, nas leis e no meio ambiente de forma macro, né? Significa avaliar o impacto das nossas escolhas lá no mundo grandão. O voto consciente numa eleição, o modelo de negócios de uma empresa, se ele é sustentável, as políticas climáticas. Porque não adianta nada ter uma alma iluminada se as suas ações diárias continuam alimentando sistemas de exploração, entende? Tudo tem que estar conectado e, sabe, quando a gente mapeia esses 4 quadrantes, a gente se depara com uma armadilha que é incrivelmente comum, principalmente para quem da nossa audiência se dedica muito ao autoconhecimento. É aquilo que a gente chama de o risco de voar em baixa altitude. Essa metáfora dói. A imagem que me vem à mente é de um avião comercial enorme, muito potente, que pode chegar na estratosfera, mas o piloto prefere voar raspando a barriga nas árvores como se fosse um avião agrícola. É exatamente isso. É o que acontece quando pessoas que já alcançaram uma capacidade cosmocêntrica notável, que já compreendem a interconexão das coisas, elas escolhem deliberadamente se encolher. Elas sentam, por exemplo, numa mesa de jantar da família no domingo, ou participam de uma reunião de diretoria e ocultam a própria clareza só para não perturbar o ambiente. Falam o mínimo possível, mimetizam opiniões rasas, apenas para se encaixar e evitar o atrito de trazer uma perspectiva mais profunda. É quase uma traição consigo mesmo, né? Fingir saber menos do que se sabe para preservar uma harmonia super artificial na sala, é um desperdício trágico. Total. E ocultar a própria profundidade é uma omissão ética, porque priva aquele quadrante nós da chance de evoluir a partir daquela nova perspectiva que a pessoa poderia trazer. Mas olha, o grande desafio de colocar tudo isso em movimento ao mesmo tempo é o cansaço.
manter a atenção no desenvolvimento vertical e ainda gerenciar todos os pratinhos girando dos 4 quadrantes, o eu, o isto, o nós, os istos, e tudo isso sem voar em baixa altitude. Eventualmente a gravidade vai vencer, sabe? Os pratos vão cair no chão, erros vão ser cometidos. Como é que a mente processa falha sem ser esmagada pelo peso da culpa? O alívio que a ética integral oferece aqui é profundo, é reconfortante. O ensinamento vital é compreender que a ética não é sinônimo de uma perfeição estéril e inatingível. Ética é sinônimo de integridade. E pessoas íntegras falham, tropeçam. Graças a Deus. Não é a grande tragédia. O que destrói a estrutura moral de uma pessoa é o processo de encobrimento da falha. A quantidade de energia vital que a gente gasta para sustentar uma mentira, para justificar um erro ou se enganar, isso cria uma ruptura interna muito maior do que o erro em si. O que remete direto ao princípio da ação reparadora. Sim, a bússola aqui é clara. A questão não se encerra no erro que foi cometido, mas se define pelo que você faz no minuto seguinte. Assumir a responsabilidade imediatamente e limpar o caminho. Pedir desculpas reais daquelas sem colocar mas a culpa é sua também, sabe? Sei bem. Aquele famoso desculpa se você se sentiu ofendido. Esse não serve. Tem que pagar as dívidas emocionais ou materiais e completar o que ficou pendente. É assim que a gente evita que nossa energia fique presa lá no passado. E sobre a falha, tem uma história prática que a gente preparou que bagunça muito a nossa percepção comum sobre o que é errar. Vamos analisar o caso da Ana. A Ana é uma mulher que viveu quase 30 anos presa num casamento onde ela assumiu uma postura de completa submissão, engolindo exigências, anulando a própria voz, evitando qualquer tipo de conflito. Até que um belo dia, motivada por uma discordância absurdamente pequena, tipo uma xícara suja na pia, a represa quebra e ela explode de uma maneira assustadora. É a gota d'água, né? Literalmente. Ela grita, ela usa palavras agressivas e ela impõe um limite de forma implacável para o marido. 15 minutos depois disso, com a poeira baixando, a Ana entra em pânico total. Ela se sente a pessoa mais antiética, descontrolada e tóxica do mundo por ter feito aquela cena. O que ocorreu ali foi, de fato, um colapso moral da Ana. Essa história da Ana ilustra brilhantemente como a gente costuma confundir a quebra de amarras sufocantes com falha moral. Para entender o que rolou com a Ana, a gente precisa observar os 2 polos da autocompaixão, que na nossa sociedade frequentemente estão em desequilíbrio. A face feminina e a face masculina da compaixão. E como essas duas faces operam na hora do erro ou do suposto erro? A autocompaixão feminina é aquela força do acolhimento incondicional. É aquela voz interna super suave que traz conforto, aceitação profunda e um perdão que nos impede de cair no ódio por nós mesmos quando a gente falha. Ela é essencial. Porém, se a gente tiver apenas essa energia acolhedora, a gente corre o risco da estagnação ou de tolerar abusos prolongados, que foi o que aconteceu com a Ana. Entendi. E aí entra a outra face. Sim, é aí que a autocompaixão masculina precisa emergir com força. E ela não acolhe, tá? Ela corta. É a força motriz da disciplina, da imposição de limites agressivos contra o que faz mal pra gente. É a coragem para falar aquelas verdades desconfortáveis de forma irredutível para proteger o nosso próprio ser. É a coragem para falar aquelas verdades desconfortáveis de forma irredutível para proteger o nosso próprio ser. Olha, olhando por esse ângulo, a explosão da Ana não foi de jeito nenhum uma regressão, então. Foi um mecanismo de sobrevivência. Ela estava usando uma autocompaixão masculina que estava atrasada em umas 3 décadas, para colocar um limite que era vital para a própria integridade dela. Faltou polidez? Ah, faltou. Foi feio? Foi. Mas no contexto da vida inteira dela, a atitude foi profundamente ética em relação ao seu próprio desenvolvimento, né? Exato. Reivindicar o próprio valor raramente é um processo bonito, educado e polido. A ética integral permite que a gente olhe para essas ações no seu contexto mais profundo. E isso liberta pessoas como a Ana de carregar uma culpa esmagadora que, no fim das contas, não pertence a elas. Caramba, que jornada intensa nós fizemos hoje. Foi mesmo. Para quem nos acompanhou, a gente começou tensionando aquele barco da moralidade,
né? Descobrindo que não basta colocar todo mundo lá dentro se o casco da profundidade da nossa consciência não for mantido forte. Passamos por como não cair na armadilha do relativismo pós-moderno, compreendendo os valores fundamental, intrínseco e relativo. Navegamos pela expansão da nossa identidade, lá do eu infantil até a vastidão cosmocêntrica. Aprendemos a importância de trocar a métrica do ego pela empatia madura da regra de Platina. Aterrissamos tudo isso no modelo Aqual, com as 4 dimensões da vida que a gente tem que cuidar, e desconstruímos o terror de cometer erros através dessa força reparadora da autocompaixão. Ufa! Ufa mesmo. E a nota que amarra tudo isso é, na verdade, uma promessa de leveza para o pessoal. A prática contínua da ética integral não deve nunca ser sentida como uma mochila pesada e cheia de pedras do remorso ou daquele medo de ser punido por fazer algo errado. Quando a gente abraça os quadrantes, quando a gente escolhe crescer em profundidade, em amplitude e não se esconde naqueles voos rasos, nós soltamos fardos muito pesados. Nossa, é libertador. Totalmente. A gente experimenta uma forma genuína de alegria. A liberdade que surge de responder à vida usando a totalidade da nossa consciência e do nosso amor é, no fim das contas, a mais autêntica e inabalável felicidade que a gente pode alcançar. Uma liberdade que é conquistada, não dada de graça. Bom, a gente agradece imensamente a companhia de quem nos acompanhou até aqui, aos nossos leitores e ouvintes fiéis da Sessão Integral Viu. E antes de ir, nós deixamos um desafio mental para você que está aí ouvindo para amanhã cedo. Ao interagir com aquela pessoa que representa o seu relacionamento mais desgastante no momento, tenta não impor a sua música. Esforça-se para aplicar a regra de Platina. Tenta ouvir e responder na linguagem e no nível de necessidade do outro. Observa se essa simples mudança de estação no rádio não dissolve boa parte do conflito. Diante de toda essa confusão lamacenta das decisões difíceis que a gente tem que tomar, ter uma bússola baseada na compaixão profunda é um baita de um superpoder. É um superpoder real. Continuemos espalhando essa clareza adiante. Um excelente momento a todos e até o nosso próximo mergulho. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.